Em destaque, o requerimento número 2.382 de 2022, de autoria do vereador Ramon e coletivo Todas as Vozes. O destaque foi requerido pelo vereador André Rodini. A matéria está em votação. Para encaminhar, vereador Ramon Todas as Vozes. Presidente, vereadores, vereadoras, membros dos coletivos públicos que nos assiste em casa. Então, eu encaminho favorável a essa moção. É uma moção de reivindicação, né, da campanha Despejo Zero, que pede, é uma campanha que é nacional e que tem impacto para Ribeirão. A gente pede a prorrogação da medida, a DPF, que suspende os despejos na pandemia. Então, hoje, os efeitos, né, dessa medida estão vigentes para proteger milhares de pessoas de medidas como reintegrações de posse, remoções, despejos, sabendo da gravidade com que a gente vive hoje. Esse cenário ainda de pandemia com efeitos graves para a vida das pessoas. Renda, trabalho, a alta vulnerabilidade social a que estamos submetidos, sobretudo quem mora nas favelas, nas ocupações, com problemas graves de moradia, de saneamento básico, de insegurança alimentar, de fome. Então, essa moção de apoio à campanha, ela pede que essa liminar, né, do STF, que ela seja prorrogada, porque a gente entende que ainda existe uma vulnerabilidade muito grande no nosso país. E na nossa cidade, Ribeirão Preto está inserida nesse contexto. São mais de 100 comunidades, mais de 100 áreas e mais ou menos 50 mil pessoas que moram nesses espaços. Então, é impressionante que a gente tenha que defender o mínimo, defender o básico, que é dignidade para as pessoas, para elas terem um teto, uma casa, um lar. Então, a pandemia não acabou, a crise econômica é muito grave, sim, temos uma alta taxa de desemprego, inflação nos alimentos, combustíveis, toda a situação grave que a gente vive. Então, é uma simples moção dizendo que a gente quer que os efeitos dessa liminar da DPF sejam prorrogados, né? Entendendo a gravidade desse cenário, o agravamento da crise social. A pandemia não acabou, vereador Rodini, a gente precisa defender a população de Ribeirão Preto, né? São milhares de pessoas sem casa, com fome e sem emprego. Qual é a resposta que a gente dá para elas? Essa casa não pode se furtar desse debate, não pode ser antipovo e não reconhecer as graves dificuldades que os ribeirão-pretanos passam ainda. A pandemia não acabou. Pela prorrogação da DPF 828. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Vereador André Rodini. Só um minuto, por favor. Aí. Pronto, presidente Maraca. Nós temos um Código Civil vigente nesse país, né? Por conta da pandemia, nós tivemos a exceção da reintegração das posses de áreas privadas e áreas públicas, que teria vencido no dia 31 de dezembro do ano passado. Houve uma prorrogação para o dia 31 de março do corrente ano. E agora, com a pandemia praticamente acabada, vereador Ramon, quero dizer para o senhor que hoje o total de leitos ocupados... Os efeitos da pandemia não acabaram. Não, por favor, eu estou no meu horário de fala, por favor. Os leitos ocupados hoje em Ribeirão Preto, com Covid, são da ordem de 12. 12 de 31 disponíveis. Nós já tivemos 380 leitos ocupados aqui, vereador Ramon, com 98% de ocupação. Isso foi pandemia. Agora nós estamos vivendo uma endemia, talvez, mas não uma pandemia. Tanto é que estamos todos aqui dispensados do uso de máscara. Nós estamos dispensados do protocolo do passaporte sanitário para entrar nos locais, porque entende-se que a pandemia já passou. Os efeitos da pandemia, vereador Ramon, também estão para os proprietários das terras ocupadas, que também precisam retomar suas vidas, suas atividades econômicas, para que o Brasil gere emprego, para que haja fomento e desenvolvimento financeiro, para que as pessoas que hoje estão passando dificuldades tenham maiores oportunidades de trabalho e renda. Então, por isso, eu peço aos colegas que votemos contra essa campanha nacional aí, que quer acabar com o Código Civil. Então, seria melhor entrar com a reforma do Código Civil e acabar de vez com a reintegração de posse. Porque o direito excepcional, ele serve para momentos excepcionais. A exceção já passou. Então, eu peço aos colegas que votem contra. Obrigado. Obrigado. Vereadora Duda, quer fazer a solicitação? Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que constasse meu voto favorável à pauta de requerimentos e indicações. Constar voto sim para a vereadora Duda Hidalgo na pauta de requerimentos e indicações. Você quer encaminhar? Então vamos para votação. Chamada.
Quem não registrou o voto queira registrar, eu vou fechar o painel. Só. Com 8 votos sim, 10 votos não, o requerimento número 2.382 de 22 está negado. Já aconteceu uma coisa muito grave dentro do nosso município, que foi o porteiro do condomínio Arara Vermelha passou mal, com vômitos incessantes, e o zelador desse mesmo condomínio solicitou uma ambulância ao SAMU, às 9h26 da manhã. Só que essa ambulância nunca chegou. O zelador tentou contato inúmeras vezes com o SAMU e essa ambulância nunca chegou, e o porteiro foi encaminhado ao hospital, o qual precisava de socorros médicos, foi encaminhado ao hospital depois de eles já terem esperado mais de meia hora pela ambulância. O síndico desse mesmo condomínio fez uma reclamação à ouvidoria do SAMU, a qual a gente ainda não tem nenhum retorno, mas se faz necessário saber se outros casos como esse já aconteceram. E justamente por causa disso, amanhã eu protocolarei um requerimento a respeito dos atendimentos que o SAMU vem fazendo dentro da nossa cidade. Porque imaginem vocês, frente a uma emergência médica, não serem atendidos. Uma ambulância levar mais de meia hora para chegar até o seu local. Isso é um absurdo e essa situação não pode acontecer em hipótese alguma. E justamente por causa disso, a gente vem aqui, primeiro, denunciar o que vem acontecendo e convidar os outros colegas para também fazerem parte desse requerimento, porque eu acho que isso demanda medidas urgentes. Tem muita gente no mundo político que aposta que sim, existe uma grande possibilidade do senhor abrir mão da sua pré-candidatura. Existe essa possibilidade? Não, Mona Lisa, não existe essa possibilidade. Desistir da minha candidatura seria desistir de mudar do Brasil, o que é o meu sonho, por isso que eu coloquei aqui o meu nome à disposição da população brasileira. Então não existe qualquer possibilidade disso vir a acontecer. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que muita gente tem medo da minha pré-candidatura, muita gente tem medo, por exemplo, de me enfrentar nos debates. E o que eu tenho a dizer para essas pessoas, que eu vou até o fim. Alguém vai ter que falar a verdade aqui em 2022, não só em relação ao passado e o presente, mas em relação ao futuro. Então, sim, eu vou para os debates e vamos lá, vamos conversar com os demais candidatos, Lula e Bolsonaro. Eu, pelo menos, vou estar nos debates e vamos até o fim. Não existe nenhuma possibilidade, zero chance de desistência. O que existe, no fim, são esses boatos, mas que refletem, no fundo, o medo, né, que a minha pré-candidatura oferece para essas pessoas que se aproveitam dessa situação política e sempre se beneficiam, mesmo quando o país vai mal. Existe alguma possibilidade de Sérgio Moro não ser candidato à presidência? Existe algum tipo de negociação? Ou ele ser candidato ao Senado? O Podemos se juntar com outro partido e apoiar outro candidato? Existe alguma possibilidade? Isso está em negociação? Não está em negociação. É evidente que só ele poderia responder, né, sobre a sua disposição de desistir de uma candidatura. Eu não imagino essa hipótese, né? Eu não imagino essa hipótese. A candidatura dele é o rio que vai até o mar e não tem volta, né? Não tem recuo. Vai passar aí por tormentas, mas chegará ao mar. Não há outra alternativa para ele, não é? Seria um desastre, né? Um desastre histórico. Brasil pra frente, Dória presidente, é o que o público tá contando. E tá emocionado aí Tá chorando bastante. o Dória. Chorando bastante aí o governador João Dória. Em começar dizendo como é bom ter gente como vocês, como é bom fazer o bem, como é bom poder olhar para os olhos das pessoas, Rodrigo, perceber esse sentimento de amizade e de gratidão. E gratidão é aquilo que eu sinto por você, amigo, colega, parceiro, leal, dedicado. Tive o privilégio, junto com o Baleia Rossi, que eu sei que está aqui presente, está ali o nosso Baleia, e do próprio Bruno, de coordenar, construir a sua trajetória para que você fosse escolhido vice do Bruno Covas. Ninguém esperava, ninguém imaginava que o Bruno partiria, e partiria tão cedo, de forma tão triste. Mas o Bruno também deixou
o legado, deixou amigos e deixou você com a responsabilidade de conduzir, como vem conduzindo brilhantemente, a Prefeitura de São Paulo. Nós temos aqui hoje 619 prefeitas e prefeitos de São Paulo. 619 prefeitas e prefeitos de São Paulo. De 645, 619 estão presentes hoje aqui, inclusive você. Pelas mãos experientes e competentes de Rodrigo Garcia, que a partir do próximo dia 2 será governador do estado de São Paulo. E será reeleito governador do estado de São Paulo. As pessoas nesse auditório, nesses 2 andares aqui, de um auditório que emblematicamente leva o nome de Ulisses Guimarães, um defensor da democracia, um defensor da Constituição, um defensor das liberdades. Não há sonho viável sem a preservação do respeito próprio e da dignidade. E quero dizer a vocês, sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB, o nosso partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, e juntos, ao lado de outros partidos valorosos, de políticos e de